Antes de iniciar a solução desse circuito, eu vou fazer uma análise aqui, que é uma análise mais intuitiva. A gente tem um circuito com 3 malhas e só temos fontes de corrente. E essas fontes de corrente, elas estão posicionadas de um jeito que já permite a gente, sem equacionar o circuito, tirar uma série de conclusões sobre ele. Então, o que eu vou fazer é primeiro fazer essa análise intuitiva, depois eu derivo as equações do circuito, ok? Bom, o que a gente percebe aqui é que a gente tem um nó EA com 3 ramos, sendo que 2 ramos são fontes de corrente, ou seja, forçosamente essa é uma corrente de 5 amperes que sai daqui. Forçosamente, a gente tem uma corrente de 3 amperes que entra aqui. Então, para que a lei de Kirchhoff das correntes nos nós seja respeitada, a gente sabe que a corrente que está vindo aqui tem que ser de 2 amperes. Senão, não teremos uma somatória de correntes nula aqui. O que já faz a gente entender que o I2 está desenhado no sentido contrário do que ele de fato é. Portanto, o I2 aqui é de menos 2 amperes. E a gente também sabe aqui que EB menos EA é igual a 4 volts, ok? E depois a gente vai ver se essas equações são corroboradas pela análise nodal. Por que análise nodal? Aqui nesse circuito só com fontes de corrente, automaticamente encaminha a gente para uma análise nodal. Da mesma forma que se nós tivermos circuito só com fontes de tensão, isso automaticamente nos encaminha para uma análise de malhas. Bom, agora outra coisa que a gente pode observar é que aqui a gente tem essa corrente de 5 amperes entrando no nó, uma corrente de 2 amperes saindo aqui. Então, a gente forçosamente já sabe que aqui a gente tem que ter 3 amperes nesse ramo, tá? Deixa eu redesenhar aqui de um jeito que a seta não tampe, né? Então, aqui eu tenho 3 amperes. Para ter 3 amperes aqui, eu sei que EC menos EB é igual a 6 volts. E eu sei também que o I4 está desenhado invertido, então o I4 é igual a menos 3 amperes. Finalmente aqui, tem mais algo que eu posso descobrir, porque eu tenho aqui uma corrente de 3 amperes entrando nesse nó, uma corrente de 2 amperes saindo desse nó. Logo, aqui eu tenho uma corrente de 1 ampere saindo do nó. Logo, o EB, ele é dado por 1 ampere vezes 2 ohms, que resulta em 2 volts, ok? E o I5 é igual a 1 ampere, certo? Agora que eu tenho o EB, eu consigo achar o EA, então eu vou ter que o EA vai ser menos 4 menos 2 volts. Portanto, o EA é igual a menos 2 volts. Será que isso faz sentido, né? Vamos verificar já se isso tudo faz sentido, tá bom? Então, eu tenho um EA de menos 2 volts, um EB de 2 volts, e agora falta descobrir o EC, certo? Então, eu tenho daqui, ok? Que o EC é 6 mais EB, portanto, o EC é igual a 8 volts. E vamos ver se eu já tenho todas as correntes, né? O I1 era 3 amperes, por causa da fonte de corrente. O I3 era 5 amperes,
U e 2, menos 2 amperes. U e 4, menos 3 amperes. O I5 mais 1 ampere. E o I6 também, 2 amperes, ok? Então, a gente pode verificar se as coisas estão fazendo sentido, né? Então, se o EB é 2 volts e o EA é menos, aqui nós temos um potencial de 2 e aqui nós temos um potencial de menos 2. A diferença de potencial é de 4 volts e, portanto, aqui nós temos uma corrente de 2 amperes nessa direção. Parece que está tudo ok, certo? Aqui nós temos 3 amperes mais 2 amperes, resultando em 5 amperes. Aqui, o EC, ele é de 8 volts, a diferença de potencial do EC para o EB é de 6 volts, portanto, a gente tem em cima dessa resistência 6 volts dividido por 2, 3 amperes. Entra 5 amperes, sai 3 amperes aqui, sai 2 amperes ali. E, finalmente, aqui entra 3 amperes, 2 amperes para cá, 1 ampere descendo, 2 volts dividido por 2 ohms. Então, com isso, eu já tenho aqui resolvido o item C, mesmo sem equacionar. Mas agora a gente vai equacionar para ver se tudo que a gente encontrou faz sentido, certo? Então, eu vou salvar aqui num cantinho esses valores, tá? Então, EA menos 2, EB 2 volts, EC 8 volts. E a gente vai ver se pelas equações essas coisas se mantêm. Bom, seguindo agora no item A e aplicando o método dos nós. Vamos fazer primeiro aqui, bom, deixa eu reescrever aqui que eu acabei de apagar. A gente descobriu que o EA era menos 2 volts, que o EB era 2 volts e o EC era igual a 8 volts. Agora vamos fazer o equacionamento dos nós. Então, começando pelo nó EA, e adotando a convenção de que correntes que entram são negativas, a gente vai ter menos 3 amperes, uma corrente que sai do nó, que é a corrente 3, que é de mais 5 amperes, e uma corrente que sai do nó, a gente nesse momento vai seguir o que ele tá apontando, certo? Que vai ser mais I2. Esse I2 vai ser EA menos EB dividido por 2 ohms, isso aqui tudo igual a zero. E, portanto, a gente vai chegar que EA menos EB é menos 4 volts, ok? Agora, equacionando o nó EB. No nó EB, a gente tem uma corrente I2 que entra, então ela é negativa, EA menos EB sobre 2. Uma corrente I4 que sai, dada por EB menos EC dividido por 2. E, finalmente, uma corrente I5 que sai do nó EB, que é dada por EB sobre 2. Tudo isso igual a zero. E aqui, remanejando, a gente vai ter menos EA mais 3B menos EC igual a zero. Então, segunda equação aqui.
E, finalmente, vamos fazer aqui do nó EC. No nó EC, a gente tem a corrente de 5 amperes que entra, a gente tem uma corrente I4 que entra, que é dada por menos EB, menos EC, dividido por 2. E uma corrente de 2 amperes que sai. Isso aqui vai resultar menos 3 vezes 6, ok? Então, a gente vai ter menos EB mais EC igual a 6 volts, certo? Então, aqui a gente já tem as 3 equações do método de Gauss para EA, EB e EC. A gente pode checar se essas equações estão ok com aquilo que a gente havia achado anteriormente, tá? Então, EA menos EB, então, menos 2. No item D, nós vamos verificar o teorema de Telequem, que envolve as potências. Então, a gente quer verificar que todas as potências geradas pelo circuito são absorvidas, resultando num balanço igual a zero, certo? Bom, a questão da potência, ela às vezes gera uma confusão. A gente tem que entender o que seria uma potência absorvida e uma potência gerada, tá? A gente pode imaginar que a gente tem um bipolo qualquer, então isso aqui é um bipolo qualquer, ok? E que temos aqui um potencial mais negativo do que o outro terminal desse bipolo, que estará no potencial mais positivo. Se a gente tem um fluxo de cargas que movimenta, né, essas cargas, de modo que seria uma corrente, certo? De modo que esse potencial cai, a gente tem uma situação de absorção de energia. Por outro lado, se a gente tem uma situação onde esse fluxo de cargas provoca um aumento de potencial, significa que a gente está gerando energia, ok? Então, a gente vai olhar para cada bipolo usando essa analogia. Eu vou usar aqui como identificador de bipolos os números das correntes. Então, aqui, se eu tenho I1, eu estou falando do bipolo 1, se eu tenho I2, eu estou falando do bipolo 2 e assim por diante, tá? Então, vamos começar pelo bipolo 1. Nesse bipolo 1, a gente tem um potencial menos 2 volts, que é o EA, e 1 terra, certo? E a gente tem um fluxo de corrente tal que a corrente, ela entra, certo? Nesse bipolo, pelo terra. Então, a gente tem um fluxo de corrente que está entrando aqui. Nessa situação, então, a gente percebe que a corrente sai de um potencial mais positivo e ela está diminuindo o potencial, está indo para o potencial mais negativo. E ela é uma corrente de 3 amperes em valor absoluto. Logo, para o bipolo 1, a gente vai ter uma situação de absorção de energia, porque essa corrente de fato está provocando uma queda de potencial, tá? Então, no caso aqui, a gente vai ter uma potência positiva, a diferença de potencial aqui é 2 volts, multiplicada por 3 amperes, então 2 vezes 3 igual a 6 watts, tá? Agora a gente vai para o caso do bipolo 2. Nesse bipolo 2, a gente tem um dos terminais está com menos 2 volts, que é o EA, e o outro dos terminais está com o EB, que é 2 volts. E a gente viu aqui que a gente tinha uma corrente que é
contrária aqui a esse 2, né? A gente encontrou uma corrente 2 de menos 2 amperes, que equivale a pensar numa corrente de 2 amperes no sentido oposto. Uma corrente de 2 amperes no sentido oposto, então, a gente está imaginando que ela entra, né? Ela entra por esse terminal aqui e também provoca uma queda de potencial. Então, a gente vai ter um P2 igual a diferença de potencial aqui é 4 volts. 4 volts vezes 2 seria 8 watts. Agora, vamos aí para o P3, tá? O P3, bipolo 3, a gente tem do lado do EA menos 2 volts, então estamos falando aqui da fonte de corrente, né? E do outro lado a gente tem o EC com 8 volts. E o que a gente vê é que essa corrente, ela sai pelo terminal de 8 volts. Ela entra pelo terminal de menos 2 volts, né? Então, o que a gente está percebendo aqui? Aqui a gente está percebendo uma corrente que, após a passagem pelo bipolo, ela provocou um aumento de potencial, não uma queda de potencial. Logo, esse bipolo, ele está fornecendo energia, ele não está absorvendo energia. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma diferença de potencial de 10 volts, 8 menos 2, vezes 5 amperes, só que a gente expressa isso aqui como menos 50 watts. O que significa aqui é que a interpretação é que ele está deixando de absorver energia numa taxa de 50 joules por segundo, né? Então, a gente tem um gerador, uma situação de gerador aqui. Agora, a gente pode ir para o P4. O P4, a gente viu lá que a gente tem o EC como 8 volts e o EB como 2 volts. E a gente viu aqui um I4, né, de menos 3 amperes, que a gente pode entender aqui como uma corrente contrária, certo? De mais 3 amperes. Então, nesse caso, a gente está percebendo uma corrente que entra pelo terminal mais positivo, sai pelo terminal mais negativo, de módulo 3 amperes, né? E, portanto, mais uma vez a gente vê uma queda de tensão, novamente é um bipolo que absorve energia, então a gente está falando aqui de uma diferença de potencial de 6 volts, certo? Vezes 3 amperes, resultando em 18 watts. Agora a gente vai para o bipolo 5. O bipolo 5, a gente tem um ponto de potencial com 2 volts, que é o EB, o outro ponto de potencial com 0 volts, e a gente viu também uma corrente que ela entra, ela sai pelo terminal mais negativo, ela entra pelo terminal positivo, e novamente a gente vê uma corrente que provoca uma queda de potencial. Então, a gente está falando de um P5 aqui, de 2 volts, lembrando que a corrente 5 era 1 ampere, certo? Vezes 1 ampere, resultando em 2 watts positivo. E, finalmente, vamos para o P6, onde agora a gente tem um bipolo que o ponto mais positivo ele é 8 volts, o outro terminal 0 volts aí, que seria o terra, né? E a gente tem uma corrente que ela entra no terminal, ela sai, desculpa, né? Pelo terminal negativo, certo? Ela
entra pelo terminal positivo, novamente provocando uma queda de potencial. Portanto, a gente está falando de uma diferença de potencial de 8 volts vezes 2 amperes, 16 watts, certo? Então, agora a gente espera que a somatória disso tudo, segundo o teorema de Telegen, seja nula, né? Então, a gente vai ter aqui, começando pelo P1, né? Vamos fazer aqui em cima, 6 mais 8 menos 50 mais 18 mais 2 mais 16 tem que ser igual a zero, certo? Aqui a gente tem 20 com 14, 34 mais 16, 50. Portanto, teorema de Telegen satisfeito.